Turma, eu estava falando aqui sobre fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, e eu fui falando. Quando eu percebi, o meu tempo de gravação de 15 minutos já se foi. Eu fiquei falando 5 minutos aqui e não gravou nada, e eu percebi, né, pelo vídeo anterior, que eu parei aqui no pessoal sujeito a regime jurídico único e pessoal sujeito a regime jurídico trabalhista. E eu tinha já dado toda essa aula para vocês, mas não estava gravada. Vamos prosseguir, então eu vou tomar o cuidado, porque os meus vídeos aqui eles têm um máximo de 15 minutos. Eu estou usando até menos do que isso para não cansá-los, mas nesse caso acho que eu falei demais, né? Bom, estamos então falando de fundação, né, pública de direito público e privado. Os regimes aqui são diferentes. Quanto aos bens, os bens das fundações públicas de direito público, eles seguem o regime de bens públicos, o que significam várias restrições. Dentre elas, a mais importante, mais nítida, é a da impenhorabilidade, e também a da imprescritibilidade, e também a da alienabilidade, que é condicionada, ou seja, os bens públicos podem ser vendidos? Podem, eles podem ser vendidos, podem ser alienados, porque nós temos bens de uso comum, bens de uso especial e bens de uso dominial. O bem de uso dominial, né, ele é um bem público, mas que pode ser alienado. Pense na troca da frota, né, de carros de uma determinada empresa, de uma determinada autarquia ou do próprio município, estado, união. Só que esse processo de alienação ele passa, né, primeiro pela desafetação do bem e depois por uma licitação pública, né, para realizar a alienação. Isso já não acontece, né, com relação à fundação pública de direito privado, que não possui as garantias, os gravames, né, dos bens públicos nesse caso. Quanto à localização institucional, né, quanto à natureza jurídica, veja, ambas as fundações públicas, tanto a de direito público quanto a do direito privado, são de administração indireta, são então entidades da administração pública indireta. Com relação ao controle, né, ambas estão sujeitas ao controle da tutela administrativa, né, submissão ao controle externo do Poder Legislativo, que se dá por meio do Tribunal de Contas do respectiva entidade federativa. Mas aqui, no caso das fundações públicas de direito privado, nós precisamos entender o seguinte: quando nós vamos lá para o tema das fundações privadas, as fundações privadas elas têm uma curatela do Ministério Público. O Ministério Público, né, estadual é o curador daquelas fundações privadas. No entanto, eles não são curadores das fundações públicas de direito privado. Por quê? Porque elas são entidades de direito público. Portanto, nesse aspecto, elas se aproximam mais, né, das fundações públicas de direito público. Então, aqui, a distinção ela deve ser feita, né, em relação à fundação privada. Como eu falei, eu acho que não gravei, seria legal se a gente colocasse aqui uma coluna sobre as fundações privadas para fazer essa comparação aqui, né, entre públicas de direito privado e privadas, e aí essa diferença fica bem em destaque. Mas eu acho que foi compreendido. Então vocês têm que voltar lá para o estudo das fundações privadas do direito civil, lá do direito civil 1, para compreender isso que eu estou falando. Quanto ao foro, né, competente para apreciar demandas que envolvam essas entidades. No caso das fundações públicas, se a fundação ela é ligada a uma pessoa da administração direta federal, a União, então a justiça competente é a federal. Se ela for uma fundação pública estadual, justiça dos estados. Se ela for municipal, justiça dos estados. No entanto, as fundações públicas de direito privado, elas têm o foro competente sempre na justiça estadual, qualquer que seja o ente político ao qual estejam vinculadas. Então temos aqui uma diferença importante. Com relação ainda à questão processual, as fundações públicas elas gozam dos mesmos privilégios, né, das demais pessoas jurídicas da administração pública direta e indireta, né, sujeitas ao regime de direito público, que é, por exemplo, a extensão de prazos, né, a duplicidade de prazos, há também isenção de custas processuais. Esses privilégios processuais eles não se aplicam às fundações públicas de direito privado. Com relação à responsabilidade civil, ambas estão sujeitas à responsabilidade civil administrativa do artigo 36 da Constituição, e a responsabilidade civil ela é objetiva. E ambas gozam de imunidade tributária recíproca. Então vejam que há uma situação de hibridez aqui, né, nas públicas de direito privado.
ora elas se assemelham às fundações públicas de direito público, e elas se assemelham em muitos aspectos, mas elas têm peculiaridades que as aproxima das fundações de direito privado. Elas estão numa situação de hibridez. Um exemplo de fundação pública de direito privado ocorre na área da saúde. As fundações que hoje, né, gerenciam a rede hospitalar de atendimento à saúde, elas são fundações públicas de direito privado. Nós temos a Fundação ABC, por exemplo, aqui na nossa região, né, que inclusive administra, gerencia o hospital universitário, a Faculdade de Medicina. Ela tem também cuidado da gestão da saúde em vários municípios. Mauá ocorreu, né, um problema recentemente, muitos alunos inclusive me procuraram para falar sobre esse caso. E lembre, né, que profissionais dessa fundação eram empregados públicos, era um regime seletista, né? A contratação inclusive se dava por meio de terceirização, então os profissionais nem eram contratados pela fundação, eram contratados por terceiros, né? E a fundação como tomadora. Então veja, era uma quarteirização até, porque o trabalho se dava no hospital. Vejam então que temos essa situação bem próxima da nossa realidade. Bom, dito isso, vamos agora falar das empresas públicas e sociedades de economia mista. Uma coisa importante, acho que eu falei, mas vale repetir, as fundações, elas têm a natureza, né, as características das autarquias, ressalvadas essas diferenças, né, quanto à natureza jurídica de direito privado de algumas fundações públicas. Bom, vamos falar agora das empresas públicas e sociedades de economia mista. Veja, aqui nós temos uma outra entidade com também características importantes. Por quê? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, né, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Elas são entidades, elas são pessoas que pertencem, integram a administração pública indireta, mas a natureza jurídica, o regime jurídico das regras que vão incidir sobre essas entidades, ela é de direito privado. Mas a gente vai perceber também, tal como ocorreu com as fundações públicas de direito privado, uma situação de hibridez aqui, de mistura, né? Então, a criação e extinção vão depender de autorização de lei específica e posterior arquivamento dos atos constitutivos. A lei, ela não cria a entidade. A lei autoriza a sua criação. Elas vão ser criadas, né, a partir do registro do ato constitutivo no registro competente. Por quê? Porque são sociedades anônimas, né? Podem, inclusive, ter a forma de sociedade anônima. Elas vão desempenhar atividades econômicas em sentido estrito ou então vão prestar serviços públicos. Vamos pensar que o Banco do Brasil, né, é uma sociedade de economia mista. Vamos pensar que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Regime jurídico de direito privado com regras, né, algumas regras de direito público. O pessoal, as pessoas que trabalham em regras são regidas pela CLT e submetidas à jurisdição trabalhista. Isso não afasta a necessidade, por exemplo, de provas de títulos e concursos e não afasta a necessidade também de um procedimento administrativo para dispensa. Então, veja, aqui a gente percebe a mitigação, né, do direito privado pleno, né, com algumas características do direito público. Os bens são privados, não gozam das proteções conferidas aos bens públicos, salvo se estiverem afetados, né, à prestação de serviços públicos. Possuem responsabilidade civil objetiva quando forem prestadores de serviço e responsabilidade civil subjetiva se desempenharem atividade econômica em sentido estrito. E aí, veja, a regra da responsabilidade civil subjetiva, que é a regra que comanda o direito privado, ela também tem lá a sua característica de objetivação. Lembre, o artigo 927 do Código Civil, no parágrafo único, vai especificar quando, né, a responsabilidade vai estar fundada no risco e não na culpa, né? Nós temos duas situações previstas, né, em que a aplicação do sistema objetivo vai prevalecer sobre o objetivo. Então, o sistema objetivo vai prevalecer sobre o subjetivo também no regime privado, mas como ponto de partida, como regra, né, geral, a responsabilidade então se torna subjetiva nas entidades que exercem atividade econômica. Não gozam de privilégios tributários, né, e não se submetem ao processo de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, né? Aqui nós temos diferença também em relação ao sistema tributário. Agora, ao sistema falimentar. Agora, entre empresa pública e sociedade de economia mista, também há distinções. A empresa pública, o capital é exclusivamente público, oriundo da administração pública. Na sociedade de economia mista, há uma conjugação de capitais públicos e privados. Então, a Petrobras, por exemplo, tem acionistas. Nós podemos ser acionistas da Petrobras.
mas nós não podemos ser cotistas ou acionistas ou sócios da Caixa Econômica Federal. É só o governo, né? É só a Administração Pública Federal, só a União detém, né, o controle e também o capital das empresas públicas. Podem ser constituídas por qualquer forma jurídica admitida em direito. Podemos ter uma sociedade, uma empresa pública limitada, né? Podemos ter uma comandita, enquanto que nas sociedades de economia mista, elas só funcionam sob a forma de sociedade anônima. Foro competente, Justiça Federal, ressalvados os casos de falência, né? E Justiça Estadual, né? Com as semelhantes ressalvas. Foro competente das economias mistas, Justiça Estadual, qualquer que seja o ente político que esteja vinculado. Então, o fato do Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista vinculada, por exemplo, ao governo federal, não dá a ela, né, a legitimidade ativa ou passiva para deduzir suas pretensões ou responder, né, por processos na Justiça Federal, corre na Justiça Estadual. Então, com isso, pessoal, nós encerramos esse capítulo e eu vou recomendar fortemente este livro aqui, tá bem? Este livro aqui, vamos colocar aqui, Manual de Direito Administrativo, Alexandre Maza, e ele tem um capítulo aqui que vai falar especificamente da aula de hoje, que vai ser Organização Administrativa, capítulo 3. Esse livro é muito bom, eu tenho certeza que vocês vão aproveitá-lo muito, tá certo? Continuamos então na nossa próxima aula, na semana que vem, vamos falar de atos administrativos. E até breve.